Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, para você que está chegando aqui, o nosso bom dia, no Amanhecendo na Graça, graça e paz, a paz do Senhor para todos vocês que estão chegando. Hoje nós temos um excelente tema para nós tratar, que é sobre perdão. O perdão que nós recebemos e o perdão que nós liberamos, certo, pessoal? Então, nós queremos agradecer a cada um de vocês que está aqui. Já estou aqui com o meu chimarrão para nós começarmos mais uma live. Você que está entrando agora, me diga da onde você é, da onde você está falando. Já estou aqui com o meu chimarrão para nós iniciarmos esta excelente manhã na graça e na paz do Senhor. Como é bom nós começar o dia na presença de Deus, né? Como é bom nós começar o dia fazendo um devocional, fazendo algo para Deus, né? Nos despertando para Deus. Isso é muito bom. Então, você que está entrando aí, nos diga de onde você é e da onde você está falando, né? Nos manda aí nos comentários. Não esqueça, pessoal, de compartilhar, de curtir, de comentar, porque quanto mais você nos ajuda, mais o YouTube entende que é relevante o nosso conteúdo e ele nos ajuda a colocar para mais pessoas o nosso conteúdo, né? E nós estamos aqui para fazer a boa vontade do Senhor, que é falar do amor dele. Hoje nós temos um tema muito importante, que é falar sobre o perdão que nós recebemos. Nós temos noção, será, do quão grande é esse perdão? Será que nós temos noção, do que Jesus fez por nós na cruz? Será que nós temos noção do que foi esse sacrifício, né? Então, nós precisamos ter essa noção do quanto Deus ele nos ama, e quanto ele nos cuida, e o quanto ele fez por nós na cruz do Calvário, certo? E então eu peço para você deixar aberto a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 23 ao 35, o qual nós vamos falar nesta manhã, tá bom, pessoal? Muito obrigado por você que está aqui. Muito obrigado mesmo para você que vai assistir essa live posteriormente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês na doce e amada paz do Senhor. Que esse conteúdo seja uma bênção na tua vida, tá bom, pessoal? Eu também quero pedir para você, para nós começarmos bem essa live, para nós orarmos agora, tá bom? Então, onde você estiver, eu quero orar por você, eu quero que Deus abençoe a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã que nós começamos mais um amanhecendo na graça, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por cada amigo, por cada inscrito, por cada seguidor, por cada internauta que está aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, para meditar na graça, para amanhecer na graça, Senhor. Muito obrigado por esses meus amigos que o Senhor tem me dado, Senhor. Somos gratos a Ti por cada um, Senhor. Senhor, aquele que está, Senhor, se levantando para ir ao trabalho, para ir à escola, vem abençoar, livra de todo mal, abençoa, Senhor, aqueles que estão retornando do trabalho, aqueles que estão, Senhor, no carro, aqueles que estão, Senhor, se dirigindo em algum lugar, aqueles que estão nos hospitais, as pessoas que estão doentes, que estão, Senhor, ouvindo essa live, Senhor, que estão, Senhor, vendo essa live. Nós te pedimos, Senhor, venha guardá-los, venha abençoá-los, Senhor, que essa palavra venha de encontro, Senhor, e que haja, Senhor, liberdade do teu Espírito Santo para trabalhar através desta palavra. Nos dá uma manhã abençoada na tua doce e amada paz do Senhor. Amém. Então, irmãos, muito obrigado para você que está aí, que você que está chegando agora. Para você que vai ver essa live gravada, também não tem problema, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é fazer a obra de Deus. Eu sempre digo, se nós alcançar uma vida para o Senhor, nós já estamos com o nosso objetivo aqui praticamente realizado. Se o canal Meditando na Graça, se o programa Amanhecendo na Graça alcançar uma vida ao Senhor, nós já temos
cumprido a nossa missão. Mas nós sabemos que pela misericórdia de Deus e não por nós, e pela graça de Deus e não por nós, isso vai ir muito além, né? Isso vai mais longe ainda. Então nos ajude aí a comentar, fazer esta manhã, esse devocional. É um devocional, então quanto mais você participar, é melhor para nós também, né? A gente fica feliz e melhor para você. Antes de nós começarmos na palavra, eu quero agradecer a todos os que estão aqui, do como Deus tem dado crescimento ao canal, quanto Deus tem abençoado. Na primeira live, dia 1º de abril, nós tinha 1.200 inscritos. Na segunda live, na outra semana posterior, dia 8 de abril, nós chegamos aos 2.700 inscritos. E para misericórdia do Senhor, nesta manhã, na terceira live, 15 de abril, nós chegamos aos 16.800 inscritos, irmãos. Então, é uma alegria muito grande, é uma alegria imensa. A gente sente que é resposta de oração, que é Deus. Nós não somos melhores do que ninguém e eu quero agradecer a cada um, a cada pessoa que acreditou no projeto, a cada pessoa que está aqui no canal, que tem, que tem visto que nós estamos aqui há quase 4 anos, né? E estamos firmes aqui e Deus tem dado direção e crescimento ao canal, porque a obra é dele, tudo é para ele, né? Mas quando a gente vê o crescimento, a gente fica feliz, a gente vê que é a resposta das nossas orações. Amém? Então, muito obrigado. Você que está aí, nos ajude compartilhando, nos ajude aí comentando da onde você está, né? Hoje nós vamos falar então um tema muito importante que é o perdão que recebemos e o perdão que nós liberamos. Amém? Então, para nós começarmos, nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 18, versículos 23 ao 35, que diz assim: Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes. Foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Eu gosto muito dessa parábola de Jesus, pessoal. É uma parábola que ela fala sobre o perdão que alguém recebeu e dessa vez o perdão que a pessoa não quis liberar, né? E hoje o nosso tema é o perdão que recebemos e o perdão que liberamos, né? O apóstolo Pedro foi perguntar ao Senhor e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Porque na lei judaica dizia que até 3 vezes você deveria perdoar o seu irmão. Mas Pedro, achando que ia fazer uma média com Jesus, né? Que Jesus ia ficar assim impressionado do quanto ele ia perdoar, já que a lei dizia 3, ele disse 7, né? Ele aumentou
dobrou a pedida, né, então ele achou que ia fazer uma média com Jesus: "Ó Senhor, eu vou perdoar 7 vezes". Então Jesus olha para Pedro e diz: "Não Pedro, não é 7, é 70 vezes 7", né. Ou seja, Deus está colocando um número ilimitado de vezes que devemos perdoar o nosso irmão, né, porque isso seria ao dia, né, quando se o meu irmão pecar quantas vezes ao dia, então não é 490 para a vida inteira não, é 490 por dia. Então é claro que é dificilmente alguém que vai quebrar, né, essa essa quantidade, mas o que Jesus queria dizer é que sim, que nós devemos perdoar ilimitadamente, porque nós fomos perdoados. Posteriormente a isso, ele começa no versículo 23 contando essa história de um reino, onde um homem devia 10.000 talentos. E para nós ter uma ideia do que valor é isso, é um valor bilionário, é um valor impagável, é um valor que no dinheiro de hoje, eu estava fazendo a conta aqui para você ter uma ideia. Um talento de ouro, ele equivale a 34 quilos de ouro. Um talento de ouro equivale a 34 quilos. A grama de ouro no Brasil hoje está uma média de R$ 780 por grama, sendo que 1 quilograma tem 1.000 gramas, então 1 quilo de ouro no Brasil custa R$ 780.000. 1 quilo de ouro, certo? Só que um talento tem 34 quilos de ouro. Ou seja, um talento de ouro aqui no Brasil, 34 quilos, valeria 26.520.000 reais. Só que esse homem, ele devia 10.000 talentos, que seria equivalente a 265 bilhões de reais. 265 bilhões, certo? 265.200 bilhões de reais seria a dívida, a dívida desse homem, né? Então, para nós ter uma ideia do quanto esse homem devia, meu Deus do céu, devia muito, né? Mas Jesus que deu esses números para colocar o quanto esse homem devia. E esse homem não tinha com que pagar, e o rei mandou buscar a mulher, os filhos, se vira, vai ter que pagar a dívida, certo? Então esse homem vai lá e suplica ao rei, diz: Senhor, me perdoa, eu tudo vou te pagar, me dá um prazo. E claro que o rei via que não tinha como ele pagar essa dívida. Então o rei pensou: esse homem não tem como me pagar, então ele está me suplicando, eu vou dar uma colher de chá para ele, eu vou perdoar ele, vou perdoar essa dívida, né? Vou perdoar essa dívida, quem sabe ele aprende a lição e não fica mais me devendo, né? Porque agora eu fico pensando o que que esse homem fez para gastar tanto, né? Mas realmente ele gastou bastante, né, pessoal? Então, fica aí essa história para nós meditar agora. Eu quero que você escreva aí nos comentários, o quanto será que nós somos perdoados, né? O quanto será que nós estamos sendo abençoados pelo perdão? Então, comenta aí no nossos comentários. Tem alguma coisa que você não consegue perdoar? Tem alguma coisa difícil para você que está te machucando e você já pensou em perdoar, mas está com o coração endurecido, né? Então, nós queremos que você coloque aí para nós, certo? Esse homem tinha uma dívida bilionária. Então, ele é perdoado pelo seu senhor, só que ele não consegue perdoar o seu conservo que lhe devia 100 denários. 100 denários seria equivalente a 100 dias de trabalho de uma pessoa. Se nós notarem em Mateus, logo à frente, Mateus capítulo 20 versículo 2 vai dizer que o um denário era o pagamento por dia de trabalho na vinha. Quando tem outra história ali sobre a vinha, sobre o senhor que contratou os ceifeiros,
ele vai colocar ali que ele contratou o homem por 1 denário ao dia. Então era o serviço de 1 denário ao dia, vamos dizer que seria, R$ 300, né, e esse homem devia 100, então esse homem devia em torno de R$ 30.000, seria isso? É, 300 vezes 10, 3.000, 300 vezes 100, 30.000. Então, devia uma dívida bem pequena comparada com a dívida que ele foi perdoada. E esse homem não perdoa. Esse mesmo homem que recebeu um perdão bilionário, ele não consegue perdoar um, o seu conservo que lhe devia apenas 100 denários. Então, pessoal, a gente vê aí o quanto esse homem ele ele foi incoerente com aquilo que ele tinha recebido de Deus. Só que quando nós vamos trazer essa história para nós, o que que Jesus quer nos ensinar é o quanto ele fez por nós. É o quanto ele fez por nós. Você sabe o quanto Deus fez por nós? Você sabe qual foi o preço que Jesus pagou na cruz por nós? Porque isso é uma coisa que o cristão precisa lembrar todos os dias da sua vida, né? Nós precisamos pensar como foi grande esse perdão, como foi grande esse amor, como foi grande, hã, essa esse amor. O que ele fez na cruz por nós não foi pequeno, meus queridos. O que ele fez na cruz por nós foi grande. Foi algo extraordinário o que Jesus fez na cruz por nós. Abri a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero que você entenda o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o que ele fez por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, e posteriormente a vida eterna. Jesus, ele leva a nossa vergonha. Jesus, ele vai morrer nu numa cruz. Ele vai ser o opróbrio, a vergonha de todo homem, porque ali estava entrando nele toda a culpa da humanidade. Porque Deus é justo, um homem pecou e todos pecaram. Mas porque Deus é justo, um homem nos salvou e por ele todos podem ser salvos. Então todos nós seres humanos, nós temos a nossa natureza caída. Nós nascemos no pecado, porque nossa natureza foi mudada quando Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, nós pecamos. E vocês notem que a serpente fez o trabalho dela. A serpente enganou Eva, mas foi a decisão deles, foi a vontade de pecar deles, porque isso que nos diferencia dos outros seres. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de escolha. Deus não quer que nós o sigamos por obrigação ou por coação.
Não, ele quer ter um relacionamento contigo. Deus quer ter um relacionamento contigo. Jesus quer ter um relacionamento contigo. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Então eu quero que você entenda o tamanho do perdão que você recebeu, porque todos nós temos pecados que foram perdoados. Todos nós temos coisas do qual nós nos envergonhamos, que nós não gostaria de contar para ninguém, que muitas vezes nem nós acreditamos que fizemos tal coisa, porque somos pecadores, porque somos falhos. E Deus, ele nos deu uma oportunidade e ele levou sobre si toda essa vergonha. Toda a nossa vergonha ele levou sobre si. Toda a nossa vergonha ele pagou na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos livre acesso a ele. Porque sem ele nós não teríamos como orar e as nossas orações serem respondidas. Sem o Espírito Santo que ele nos deixou, nós não teria como nos relacionar com ele. Eu sempre digo que eu sempre tenho um certo ciúme, vamos dizer assim, dos apóstolos que viveram com Jesus, que estiveram ao lado de Jesus, que estiveram ali, conviveram com Jesus pessoalmente, mas ele nos manda um consolador. Antes ele estava aqui pessoalmente e as pessoas podiam estar ao lado dele. Mas Jesus, quando nos manda o Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo deve estar dentro de nós. E nós temos esse privilégio de poder receber o Espírito Santo. Por isso eu quero que você entenda nesta manhã o tamanho do perdão daquilo que Deus fez por nós. E muitas vezes nós esquecemos de perdoar a quem nos feriu. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos desprezaram, né? Nos achamos superiores e fizemos como esse homem que recebeu um grande perdão, mas não conseguia perdoar uma pequena dívida do seu conservo, né? E eu entendo, meus amigos, que perdão é um tema muito longo, muito extenso, mas eu quero falar para você que perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer. As pessoas dizem assim: "Ah, esquece". Não. Quando você perdoa, você não deixa de lembrar, mas aquela lembrança não te causa mais dor, né. Perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Então nós decidimos perdoar. Nós decidimos liberar o perdão, porque nós reconhecemos em Cristo tudo que ele fez por nós. E o perdão na Bíblia, o perdão cristão, ele é a única coisa que é condicional na Bíblia. O amor de Deus, ele é incondicional. Se nós não amarmos a Deus, ele nos ama. Se nós não quisermos as coisas de Deus, ele nos ama igual. Ele nos respeita as nossas decisões. Apesar dele sempre estar querendo ter um relacionamento com você. Agora, o perdão, ele é condicional. Na oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que diz na oração do Pai Nosso. Você já prestou atenção? Perdoai as nossas ofensas, né? Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então o perdão ele é condicional. O perdão ele é condicional. Há uma condição para nós alcançar o perdão de Deus. É nós perdoar também. Porque diante de tudo que nós fizemos, diante do grande perdão que nós recebemos, o perdão que nós liberarmos é pequeno.
diante do grande perdão que nós recebemos. Então Deus nunca vai nos cobrar algo que ele já não tenha feito por nós. Deus nunca vai nos requerer algo que ele já não tenha feito, né? Então, é lindo quando nós vamos para a Bíblia e nós entendemos a força do perdão. O perdão liberta, o perdão ele nos ajuda a vencer grandes barreiras, ele nos deixa livres. E não é livre a pessoa que nós estamos perdoando. Ele nos liberta. O perdão liberta a quem libera o perdão. Quero que você entenda isso. Que muitas vezes a pessoa fica naquela dureza do coração, não, eu não vou perdoar. Ah, tu não sabe o que o fulano me fez. É muito grave o que o fulano me fez. Eu entendo, mas eu te peço, perdoe. Pela palavra de Deus, perdoe. Decida perdoar. Decida perdoar. E perdoar também não significa que você vai reatar a mesma nível de amizade que você tinha antes. Talvez não, porque Davi perdoou Saul, mas ele também ele teve que sair do palácio, né? Ele perdoa, mas ele liberou perdão, mas aquela pessoa não quis receber aquele perdão. E ele teve que se afastar, mas é um caso especial. E quem sabe há casos especiais que você precisa liberar o perdão. Quem sabe coisas que te falaram no passado, né? Quem sabe palavras que você ouviu até dos teus pais, de pessoas que você ama, né? Porque a maior dor muitas vezes não é das pessoas que nós não conhecemos ou das pessoas que nós mal falamos, mas geralmente a o sentimento de dor é maior quando nós recebemos uma palavra de ofensa dos nossos pais, ou dos amigos, ou das pessoas que nós amamos, né? Do marido, da esposa, receber uma palavra ali forte, e aquilo ainda aconteceu há tanto tempo, você ainda continua sem conseguir perdoar, você ainda continua sem conseguir falar com essa pessoa. Mas eu digo para você, perdoe. Perdoe de todo o teu coração. Quem sabe Deus já falou para você perdoar e você estava esperando, não. Deus vai falar comigo e hoje Deus está falando com você. Perdoe, libere o perdão, se liberte, né? Para finalizar, eu quero contar para você uma história que foi até publicada em revista. Dois amigos eram muito amigos, muito apegados, e um dia, devido a uma discussão, eles nunca mais se falaram. Eram amigos de infância, eram amigos que se viam toda semana, mas por uma palavra errada, um ofende ao outro e nunca mais se veem. Um desses amigos fica doente, vai para o hospital, ele está com uma grave doença e ele está nos últimos dias de vida. E o amigo que ainda estava bem de saúde ficou sabendo daquilo, se remoeu, se perguntou: "Será que eu vou vê-lo? Será que eu não vou?" E até que ele decide: "Não, eu vou ir. Eu vou ir visitar o meu amigo, pedir perdão para ele, e faz tanto tempo que nós não se vemos, ele está morrendo." E ele começou a lembrar daquela amizade, de tudo que eles tinham passado, e ele vai ao hospital. Ele vai ao hospital e ele encontra seu amigo debilitado na cama, mas eles se reconhecem e eles choram, se abraçam, ambos se perdoam, ambos se perdoam ali. Um pede perdão para o outro, e aquele amigo que estava em estado terminal, que já estava no paliativo, que os médicos já tinham dado como morto, passa uma semana, começa a apresentar melhoras que ainda não. Até o pessoal se apavorou, assim, os médicos se apavoraram, e ele começa a melhorar, a melhorar. E aquele homem que estava à beira da morte fica curado.
Aquele homem que estava quase morrendo estava curado, porque ele estava com um perdão não dado dentro do seu coração, né. Porque se ele ia morrer com aquele, vamos dizer assim, com aquele câncer, com aquela doença maligna ali, que estava matando ele, era a falta de perdão. E a falta de perdão nos deixa doente, né, nos dá problema no coração, nos dá problemas físicos, a falta de perdão. Mas quando nós nos perdoamos, quando nós perdoamos a quem nos ofende, quando nós perdoamos as pessoas que nos machucaram, né, quando a gente perdoa essas pessoas, nós nos liberamos, nós estamos cumprindo a palavra de Deus e nós aprendemos a amar o próximo como Deus ensinou nós a amar, amar o próximo como ele nos amou. Então, estamos chegando no nosso horário. Eu quero orar por você que está aqui, que ficou comigo até agora. Aqueles que vão assistir essa live posteriormente, nós queremos orar também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada, Senhor. Por esta manhã que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, sobre o perdão, sobre nós liberar o perdão, sobre nós receber o teu perdão, Senhor. O teu perdão que custou um alto preço ali na cruz do Calvário. O teu perdão, Senhor, que não foi nada simples. O teu perdão, Senhor, que nos abençoou, Senhor. O teu perdão que nos libertou, Senhor. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofenderam. Nos ajuda a perdoar, Senhor, as pessoas que nos maltrataram, as pessoas que nos xingaram, as pessoas que nos maldizeram, Senhor. Nos ajuda a perdoar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos livres, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a decidir perdoar. Nos ajuda, Senhor, a lembrar sem mais sentir dor, mas sentir um aprendizado e sentir que nós realmente perdoamos. Abençoa cada um que está nessa live. Abençoa cada um, Senhor, que irá, Senhor, posteriormente ver essa live. Nos guarda com teu amor, nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. A você que ficou comigo até aqui, muito obrigado. Nos ajude a divulgar o canal Meditando na Graça, ao Amanhecendo na Graça. Nos ajude, pessoal. Nós precisamos de você, da tua ajuda para nós prosseguir. E assim nós continuamos cada dia mais fortes, né? E cremos no poder de Deus, nós cremos naquilo que Deus tem para nós. E semana que vem, 5:30 da manhã, mais um Amanhecendo na Graça. Que Deus abençoe a você que está nos vendo aí. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.